Mas, cara, os caras colocam. Eu que faço piada, que trabalho com show, fala assim: você não pode falar desse assunto. Eles querem até falar dos assuntos que você não pode falar. Como você pode É, falar sobre feminismo se você não é mulher? Falei, por que que eu não eu posso odeio esse discutir? princípio. Eu posso discutir. Eu posso não ser mulher. E, senão, um ginecologista não A pode. sua dor dialoga com a do Não, outro. ginecologista não pode exercer a profissão porque ele não conhece o corpo da Sabe qual que é mulher. o problema do lugar de fala? É. É que não são as mulheres. Não são as mulheres que falam pelas mulheres, são as feministas que falam pelas mulheres. É. Não são os Elas não negros querem que. escutar. Não são. Peraí, não são os negros que falam pelos negros. Você percebe que são os caras do movimento negro que falam. Assim como a questão dos gays, é igualzinho. É um nicho, é um grupo ínfimo que fala por uma imensa maioria. Já isso desmitifica essa ideia de É. lugar de fala. É um pequeno grupo falando por todos. E Filho, assim, cala o a boca, lugar, você não sabe o que você e o tá falando. lugar de fala, olha, o principal pressuposto sei lá, da literatura é você tentar dialogar com todas as vozes, falar com todos os personagens. Quando a sua dor não dialoga com a do outro, não dá pra você se colocar no lugar do outro. Mas dá pra você entender o que é É a dor do impossível outro. eu viver Pelo todas. Eu diálogo. tenho Não uma vida dá, não tem só. empiria. Eu sou homem. Você acha que eu não consigo entender a dor de uma mulher? Eu não posso É discutir e falar claro, sobre todo isso? mundo é sensível o É. suficiente. Agora, se você colocar nichos específicos, negros podem falar sobre negros, mulheres sobre mulheres, gays sobre mulheres, o que você faz? Você destrói as pontes de É. comunicação entre as pessoas. Então, assim, é uma coisa. Esse identitarismo é muito perverso nesse sentido. Você destrói as pontes, cria ódio e ressentimento, não cria pontes para tentar resolver o problema, cria uma culpa indelével. Se você nasce branco, Hétero. opressor, hétero, com dinheiro, então você tá fudido. Você vai poder nunca ter que pedir desculpa o resto da vida. E não é assim. A gente sabe que as coisas não são tão assim. Né? Mas quem tá ganhando com isso? São partidos políticos? São uma pequena Ganha minoria? políticos, ganha empresários, ganha pessoas que querem dominar o mundo, ganha os globalistas de sempre, os mega empresários, dono do Facebook, dono do Twitter. Enfim, existe uma coisa chamada que eu acredito chama globalismo e hoje que quer, de certa forma, dominar o mundo pelo comportamento, de alguma forma. E é muito fácil estabelecer esses princípios de justiça, inocular na cabeça das Mas pessoas. globalismo tem alguns líderes ou é uma coisa Não que. tem, não é uma coisa difusa, mas a gente sabe quem são os líderes mundiais. Né? O Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, aquele grego lá que eu esqueci o nome, o Jeffrey Dorsey, as grandes corporações, Soros. o George Soros. Então, assim, são pessoas que financiam movimentos socioeconômico-culturais de comportamento pela justiça no Mas o mundo. que eles ganham com isso? Ganham Se eles são dinheiro, capitalistas ganham e. grana, ganham possibilidade de alavancar, ganham a possibilidade, poder de expressão, por exemplo, nas redes sociais. Hoje as redes sociais, que eram uma plataforma de extrema liberdade de expressão, hoje elas censuram, perseguem vozes mais conservadoras, mais de direita, que fazem críticas a isso. Aí você tem, a gente pode entrar no seu assunto também, a pandemia que alavancou isso, a estratosfera, você tem agora a censura sanitária, É. você tem as pessoas, as suas liberdades de ir e vir, de trabalho, são cerceadas exatamente por, entre aspas, um bem coletivo. Isso é a glória do que se chama globalismo, que eu acho que é o novo socialismo, entendeu? Que é a melhor coisa para um governante, por exemplo, tirano, para colocar a coisa bem em prato chão. Você arruína a vida de todo mundo, fode com o emprego, fode com a liberdade de ir e vir, fode com o trabalho, é um péssimo gestor, não precisa fazer nada, destrói a economia e fala, eu salvei sua vida. Então, assim, você não dá o direito a outra pessoa de trabalhar, de ir e vir, de ter sua liberdade. Não, você está colocando a vida do outro em risco. Então, você tem que ficar dentro de casa, você tem que ficar quieto, quietinho. Você destrói qualquer princípio de possibilidade de risco de uma vida, que a vida é colocar, de alguma forma, em maior ou menor medida, em risco. E é isso aí, por um vírus, para resumir, um assunto complexo, que tem, em média mundial, 0,2% de letalidade, você coloca toda uma população mundial dentro de casa. Dentro de casa, o que acontece as pessoas dentro de casa? O que você faz? Você congela as desigualdades sociais. Você congela a possibilidade, por exemplo, e aqui no Brasil essa foi a maior tragédia, de uma criança ascender culturalmente, intelectualmente, de estudar, e ela vai continuar exatamente com o quê? Com o Corona Voucher, com o auxílio emergencial do Mas não foi governo. porque Aí foi você uma. amplia, você percebe, as possibilidades de controle estatal e diminui as capacidades de empreendedorismo. Pior, você diminui as capacidades de empreendedorismo do médio, do micro, do vendedor ambulante. Agora, as grandes corporações, sei lá, Coca-Cola,
o Facebook, o Carrefour continuam. Não, Então elas continua. dominam mais o mercado. Você já percebe que é toda uma hegemonia de controle cada vez maior que aconteceu Mas nessa aqui na pandemia? pandemia o que eu vi é Eu que foi uma acho coisa perverso. tão diferente, ninguém tava esperando que todo mundo bateu cabeça, ninguém sabia o que fazer, né? Você vê que cada lugar tratou de um jeito e até hoje a gente não sabe qual foi o A melhor. maioria tratou mais ou menos parecido. É? Eu acho que ninguém estava esperando em termos, Quem tra... ô quem... Vilela. Você acha que... Não é que não se esperava, não acho que foi uma coisa articulada, Ah, tá. planejada, eu não sou teórico das conspiração assim não, mas assim, Era se você previsível, né? se você tem uma sociedade mais fraca, que se ofende por tudo, muito mais bem acomodada, com um bem material muito maior, que se você lê o Sapiens, cada vez mais uma revolução sociogenética aparecendo assim, das pessoas querendo ser imortais, não pela religião, mas pela ciência, É. pela medicina. E alguém coloca assim, existe um vírus que vai destruir sua vida. Então as pessoas ficam muito mais medrosas, mais acovardadas, mais receosas, mais temerosas. Claro. Entendeu? Você tinha o princípio de coragem lá. Como Winston, aconteceu com os de setembro. entendeu? o pessoal Winston ficou com medo. Churchill ia odiar o negócio. Na Segunda Guerra as pessoas iam... O cara ia lá pro teto quando tava vendo bombardeio, ia pro teto da casa dele quando tava vendo bombardeio pra provar que ele não tinha medo. Então, assim, não tô nem condenando quem tem medo de morrer. Mas o problema é você colocar a cultura do medo naquele que quer a possibilidade de sobreviver. Aquele que quer a possibilidade de trabalhar a despeito de um risco que é contingenciado, que ele pode usar máscara, que ele pode usar álcool gel, que ele pode de alguma forma se distanciar de pessoas mais velhas, que têm mais comorbidades, Mas fazer foi o o que- possível, mas foi o que mas sem aconteceu, tolher né? a sua liberdade, né? A camada mais pobre teve que trabalhar e parece que tudo bem, né? O Mas- ônibus lotado, o metrô lotado, Isso ok. tem outras coisas, aí tem essas coisas, as pessoas, o cara isola o mundo, É. mas deixa as pessoas que eventualmente vão trabalhar nos serviços essenciais, de farmácia, de hospitais, de outras coisas, aí lotam Amontoado. os transportes públicos e voltam para suas casas, que tem, você, média de quê no Brasil? 3, 4, 5 pessoas, infectam a casa. Ou seja, nem tudo foi burro. É. Só que aí você tolhe a economia, arrebenta a economia por um provável medo e por um método que não surtiu efeito, até porque foi um método Mas incompetente de ser feito. alguém Porra. fez alguma coisa mais eficaz no mundo? Teve alguma experiência de alguém que acertou? Porque eu vi que todo mundo bateu cabeça. Eu não acho que ninguém, primeiro, eu não acho que se controla uma virose infecciosa grave. Ainda que tenha 0,2% de chance de morte, é grave. Entendeu? É uma Claro coisa que que é. da superlotação de hospitais. Eu não sou um negacionista aqui, não vou falar besteira aqui. Mas teve um país, eu fiquei até meio conhecido por ele, Ah, a Suécia. que assim, não fez nada. E ele não está nem entre os 50 países em que mais morreram gente do mundo. Está à frente da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da França, da Espanha. Então a gente percebe o que aconteceu. Será que houve uma imunidade de rebanho? Será que houve um exagero na questão desse isolamento? Será que houve uma histeria projetada? Na minha cidade natal, Belo Horizonte, o cara lá, o prefeito, fechou a cidade sem ter nenhum caso comprovado. Hoje a gente está aberto, hoje tem uma média móvel de mortes, sei lá, de 300, 400 pessoas. Quando a gente se fechou aqui em São Paulo e no Brasil todo, a média mortes era de 20, 30 pessoas. Então, assim, será que a gente acertou? Eu acho que não. A Suécia não fez nada. Todo mundo condenou. O rei ficou, tem muita gente morrendo. Teve muita gente morrendo no mundo inteiro. Eles não fizeram nada. Agora vacinaram a população, tá todo mundo tranquilo. A vacinação é outra discussão também, e que eu apoio, inclusive. Mas não fizeram nada, mas não estão entre as 50 países que fizeram nada. Será que se o mundo não tivesse nada, teria tido tanta mortandade assim? Não sei, cara. Não dá pra saber, Não né? sei. Agora, eu acho que você fechar tudo, fechar um país inteiro, sendo que sabia-se que o vírus se disseminava de maneiras diferentes, distintas, com variantes diferentes, e assim, pelo medo, você fechar todo mundo, o que você faz quando você não sabe o que fazer, Vilela? Nada. Agora, fizeram tudo. Aí, esse tudo que fizeram, pra mim, resultou mais em mais complicação do que efetividade. E eu não digo isso por teoria da conspiração. Mais uma vez, o Banco Mundial e a ONU previram centenas de milhões de miseráveis, dado o isolamento, sobretudo em países subdesenvolvidos. O Brasil pode ser considerado, de alguma forma, subdesenvolvido. Agora, quem vai contar? Contaram 600 mil mortos em 2 anos de pandemia. Entendeu? Teve, sei lá, 40 milhões de mortes da gripe espanhola, com a população 10 vezes menor, ou seja, muito maior. Mas é muita gente, né? Contaram, pois é, mas em 2 anos no Brasil e 5 bilhões no mundo com 8 bilhões. Agora, dentre essas centenas de milhões de miseráveis novos causados pela pandemia,
Quantos milhões vão morrer? Quem vai contar isso? Ninguém. Isso nunca vai aparecer. Então, mesmo do ponto de vista de custo-benefício, eu acho que esse isolacionismo social foi uma cagada mundial.